3 pontos de diferença e 2 vitórias a mais. Essa é a vantagem que o Palmeiras tem em relação ao Flamengo neste momento. E em relação ao Cruzeiro também, né? Que chegou, venceu o Grêmio na tabela, tudo mais, né? Conseguiu encostar um pouco mais, mas o Palmeiras agora amplia sua vantagem na liderança, especialmente em relação ao vice-líder Flamengo. E por que a gente destaca as 2 vitórias a mais? Porque precisa de mais de uma rodada para o Flamengo ultrapassar o Palmeiras. O Palmeiras tem 3 pontos, mas 2 vitórias a mais. O Palmeiras venceu o Santos num clássico em que foi um bombardeio. Gabriel Brazão foi um dos destaques do jogo. O Palmeiras teve quase 30 finalizações. E eu vou dizer um negócio, tá? O Santos jogou bem, especialmente o primeiro tempo. O Santos conseguiu suportar uma pressão inicial do Palmeiras e depois enfrentou. Foi ao ataque, criou algumas situações, claro, não de muita efetividade, não de muita intensidade, mas, cara, conseguiu engatar algumas transições. Gostei da escalação com o William Arão, que fez um bom jogo, dando uma sustentação. Zé Rafael, homenageado antes do jogo pela Leila Pereira, aplaudido pelo estádio inteiro, né, jogando agora no Santos, um dos ídolos da era Abel, né, o Zé Rafael, o trem, que conseguiu muitas vezes carregar essa bola. O Lautaro atacava o espaço, mas ele custava um pouquinho a soltar essa bola. Mas em alguns momentos o Santos chegava ao ataque. Só que é mais difícil, né? Porque o Palmeiras, ele não só ataca, mas ele se defende muito bem. E é um time muito resiliente dentro do próprio jogo. Ele sabe entender o momento, ele sabe que em algum momento ele vai conseguir o espaço para gerar uma situação ofensiva. E aí eu preciso destacar aqui, cara, que o Palmeiras tem, obviamente, né, um grande treinador, muitos jogadores interessantes, mas alguns, cara, eles estão entendendo de uma maneira muito crucial o que o Abel Ferreira tem pedido. O Flaco Lopes é um jogador completamente diferente do que a gente imaginou, conheceu no próprio Palmeiras há algum tempo. Ele não é mais um centroavante. O Flaco Lopes é quase um armador do time. Ele é praticamente um armador do time. Ele vem com a bola dominada de trás, ele tem arrancada, ele tem velocidade, força física, drible, assistência, como foi no primeiro gol. O Flaco Lopes é outro jogador. É um jogador que dita o ritmo desse Palmeiras. O Emiliano Martínez fez um belíssimo jogo. Depois entra o Rafael Veiga no seu lugar, atuando mais como um volante, pro Felipe Anderson ir pra ala, o Piquerez baixar de zagueiro. Cara, eu fico impressionado como o Abel Ferreira consegue gerenciar esse elenco, alternando sistemas, fazendo jogadores versáteis, né, atuando de maneiras diferentes dentro do próprio jogo, tudo isso em busca do resultado. É um time que entende facilmente aquilo que o técnico quer, e não foi fácil também, né, ele oscilou durante a temporada, recebeu muitos jogadores novos, mas conseguiu, hoje ele tem o elenco mais do que nunca na mão. Maurício fez um bom jogo, e o Vitor Roque, cara, é aquele cara que ele não desiste, né? Em nenhum momento, até ele brocar. É impressionante. Ele vai atacar o espaço, ele chuta em cima da marcação, ele se desloca para um lado, se desloca para o outro. E, cara, se você der campo para ele correr, aí não tem jeito mesmo. Não tem jeito. É muito forte, cara. Ele chega na frente em quase todas. E aí ele recebe um excelente passe, na verdade, um passe em que a defesa do Peixe bobeou, né? Com espaço, aí não tem o que fazer, ele tem um domínio que a bola até escapa um pouquinho, o Brazão sai para fazer a defesa, como a bola escapou, ele vai lá e não titubeia, ele não domina, ele não tenta uma coisa mais enfeitada, ele é um jogador muito objetivo, né? A bola se ofereceu, ele chuta e caixa. E o segundo gol é o lançamento do Rafael Veiga, maravilhoso, teve até uma dúvida de impedimento, e aí, como eu disse, campo para correr, aí ele chegou na frente do Brazão e tirou da lama, cavadinha, e se vocês olharem por uma câmera de trás, a bola, ela parece que vai sair do gol, só que ela quica meio handball, né? Não sei se vocês já jogaram handball na escola ou profissionalmente, ou já viram jogos de handball, né? Tem aquela cola nas mãos que o cara dá o efeito, muitas vezes tirando assim, né? Vindo pelo lado, tirando do goleiro, da goleira, ela quica na quadra. Recadinho, segue o líder, 3 pontos de vantagem, 2 vitórias a mais. E que amasso do Verdão hoje, né? Amassou, atropelou, passou por cima do Santos hoje.
E olha, o Santos escapou de tomar mais uma goleada daquelas vexatórias, como foi aquela do Vasco, lá de 6-0. Porque o Palmeiras, o que criou de oportunidade, o que finalizou, o que jogou hoje no Allianz Parque, nessa reta final, como cresce esse time, né? Eu estava até falando no programa aos donos da bola, que quando o Palmeiras chega no momento decisivo, como cresce, a gente vê esse time crescer, essa vontade de vencer, essa busca pelo título. O Abel, como ninguém, sabe comandar esse vestiário, comandar essa equipe dentro de campo e vai buscar força, vai tirar dos caras tudo que eles têm. A gente viu o Vitor Roque, mais um daqueles que o Abel tira o máximo, que vive o melhor momento. E olha que já foi vendido para o Barcelona, já foi para a Europa, já foi campeão aí. Campeão do que também o Vitor Roque? Acho que não. Acho que o Vitor Roque está tendo a oportunidade de ser campeão agora. Mas sem dúvida nenhum, menino novo ainda, com 20 anos, mas está vivendo no Palmeiras o melhor momento da carreira dele. Está vivendo o melhor momento, como o Abel fez já com vários. O Vitor Roque, a gente pode dizer sim, que está vivendo o melhor momento da carreira dele. Mais 2 gols, chegou a 19 gols na temporada, aqui no Palmeiras, né? Ele veio com um lá de fora, né? Mas no Palmeiras, o que importa para nós é isso. Fez 19 gols, o Flaco arrebentando. Que dupla esses dois. Que dupla o Flaco Roque, né? Impressionante como eles jogam, como eles se entendem, como eles se procuram dentro de campo. E a notícia é essa, né? Essa dupla aí, ó, que está arrebentando, que está encantando todos nós, que está decidindo os jogos, que está fazendo com que o Palmeiras assuma a liderança, que tenha vantagem, que chegue na frente, que esteja próximo. É contagem regressiva. Faltam 7 jogos para o Palmeiras, né, chegar a mais um título. Na verdade, agora 6, né? Porque abriu 3 pontos, o Palmeiras de 7 pode perder uma, pode descartar uma. Então a gente pode contar aí 6 jogos para o Palmeiras ser campeão. Pode perder uma, então está faltando 6. Agora, olha o que é esse calendário. Olha o que é essa data FIFA. Olha o que é punir uma equipe vencedora que a CBF faz. O Palmeiras está com o jogo atrasado porque foi para o Mundial. Foi para o Mundial porque ganhou a Libertadores. Então o Palmeiras, quando ganha a Libertadores, quando vai para o Mundial, é punido, sabe por quê? Tem que jogar data FIFA. Jogar data FIFA sem Flaco Lopes e sem Vitor Roque, que vão estar na seleção. É um prejuízo ou não é? É atrapalhar um time vencedor, um time que investe, um time que faz boa campanha, um time que chega em todos os campeonatos? É punir um time vencedor. É punir um time que consegue estar no topo da tabela. É punir um time vencedor. Infelizmente aqui a gente vê dessa forma, né? O Palmeiras está sendo punido por ser um time vencedor, que ganha a Libertadores, que vai para o Mundial, que volta no Mundial, que fica faltando jogo na tabela, aí vão botar um jogo, o segundo, né? O segundo jogo, o primeiro foi o Juventude, em data FIFA, e dessa vez, olha o tamanho do prejuízo. Sem a principal dupla do ataque, a principal dupla do futebol brasileiro hoje. A principal dupla do futebol brasileiro, o Palmeiras não tem essa dupla, porque o Flaco vai estar na seleção da Argentina e o Vitor Roque vai estar na seleção brasileira, com essa camisa amarela aí. Não dá para a gente não criticar a falta de coerência, a falta de bom senso também da CBF e do próprio Ancelotti, né? Para que convocar o Vitor Roque num momento como esse, que o Palmeiras é líder da competição, briga pelo título, está 3 pontos na frente, vai jogar numa data FIFA que ninguém vai jogar e tira um dos principais... na lista de artilheiros, o Vitor Roque está na frente do Flaco, inclusive. Ele tem 15 gols, né, no Brasileirão. Tem 19 na temporada e 15, chegou a 15 gols no Brasileiro. Então, no Brasileiro, é o principal atacante do Palmeiras. Na temporada é o Flaco, com 23. No Brasileiro é o Vitor Roque, com 15. E a CBF, o Ancelotti, tira esse jogador do Palmeiras para a data FIFA. É impressionante, né? A falta de bom senso, o tamanho do prejuízo que podem causar o Palmeiras. O Flamengo teve 2 jogadores convocados aí, né? Nessa data FIFA do Brasil. Vamos ver o que mais vem por aí. Mas o Palmeiras também deve ter Piquerez, deve ter Gomes, deve ter o Aníbal, pode ter o Emiliano, enfim, a lista é grande. A lista é grande e o prejuízo pode ser grande também. Mas vamos falar um pouco mais sobre... Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. O Palmeiras abriu 3 pontos em cima do Flamengo, tem 2 vitórias a mais, ou seja, no critério de desempate, leva uma baita de uma vantagem. E hoje, contra o Santos, deu a lógica, óbvio que o Santos não iria vencer o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Vitor Roque fez um partidaço, 2 gols.
o segundo um belo gol, Flaco Lopes jogando muito, botando o Vitor Roque na cara do gol. É um time muito forte, não só taticamente, como fisicamente. Vocês já repararam o Palmeiras no segundo tempo? É 30 minutos do segundo tempo, 35, parece que está no primeiro tempo ainda. Então abriu uma vantagem fantástica para o Palmeiras ser campeão brasileiro de novo. E já o Santos vai precisar de um milagre, hein? Porque além do time ser ruim, a pontuação tá mal. Olha os confrontos que o Santos tem. A grande diferença hoje pro Palmeiras, do Palmeiras pro Flamengo, é que esse Palmeiras é mais vibrante. Esse Palmeiras é mais intenso dentro e fora do campo. E outra coisa, esse Palmeiras, ele não afrouxa em momento decisivo. Então por isso é bom o Flamengo acordar. Porque ontem o Felipe Luiz disse, em reta final, a pressão aumenta e os erros aumentam. No Palmeiras do Abel Ferreira não. Quando a pressão aumenta, os erros diminuem. É um time cascudo e é um time que tem no seu treinador um cara que exige força mental e um time vencedor. Então a grande diferença do Palmeiras pro Flamengo hoje são grandes elencos e jogam muita bola. Mas é o que esse cara passa pro seu grupo com relação à cabeça. Ele não aceita afrouxar em momento decisivo. Ele cobra até o final. Ele não acoberta jogadorzinho expulso várias vezes e que fica indo pra noite no Rio de Janeiro. Então, o grande diferencial do Palmeiras tá no banco de reservas. E não no talento, porque o Felipe Luiz é muito talentoso. Mas às vezes nessa vibração de um cara que nunca se entrega. Quando ele perdeu de 3-0, ele disse, vai ter noite mágica na próxima semana. E o Felipe Luiz, quando perdeu para o São Paulo, disse que os erros aumentam com a pressão e que tá cada dia mais difícil de ser campeão. Não pode. O Felipe Luiz precisa acordar a tempo, porque o título brasileiro já tá muito difícil. E com a diferença de postura do Palmeiras pro Flamengo hoje, o da Libertadores vai ficar também. Então é bom o Flamengo acordar, porque o Palmeiras do Abel Ferreira tá com sangue nos olhos e tá voando, sem oscilar. Com seu apoio. Então, galera palmeirense, comemora e muito torcedor palmeirense. Finalmente o Palmeiras conseguiu aproveitar uma bobeira, uma chance que o Flamengo deu para o Palmeiras abrir vantagem para o Flamengo. E olha que o Flamengo deu várias oportunidades, mas dessa vez conseguimos, torcedor palmeirense. Dessa vez o Palmeiras não vacilou, o Palmeiras não bobeou. Palmeiras foi lá, ganhou de 2-0 com 2 golaços do Vitor Roque. O Tigrinho foi lá e garantiu os 3 pontinhos muito importante para a caminhada do Palmeiras para o 13º título, se Deus quiser, torcedor palmeirense. Parecia que a bola não queria entrar, hein? Terminou o primeiro tempo 0-0, aonde poderia ter terminado tranquilamente 3-0 só na primeira etapa. O que aquele goleiro brasão do Santos agarrou ontem não foi brincadeira, meus amigos palmeirenses, pelo amor de Deus. O cara foi um paredão, só que o Palmeiras bateu tanto nessa parede que essa parede abriu, foi furada. O Tigrinho chegou lá com suas garras e abriu a parede e fez 2 gols, meus amigos palmeirenses. Ah, Jean, só 2-0 no Santos? Será que o Palmeiras jogou mal? Palmeiras jogou muito bem. Palmeiras jogou com muita intensidade. O goleiro do Santos fez 11 defesas, meus amigos palmeirenses. Só assim você vê o massacre que foi da Sociedade Esportiva ontem contra o Santos. Então, o Palmeiras manteve o ritmo de jogo. Palmeiras não desistiu em nenhum momento. Palmeiras amassou o time do Santos no Allianz Parque e conseguir os 3 pontinhos, que dá 3 pontos de vantagem para a mulambada numa reta final de jogos, torcedor palmeirense. Faltando 7 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. E com esses 3 pontinhos, Palmeiras abre 3 pontos para o Flamengo, 2 vitórias a mais, e o Palmeiras pode até tropeçar em uma rodada.
desses 7 jogos, o Palmeiras pode até tropeçar em uma rodada, torcedor palmeirense. Mas não quer dizer que o Palmeiras tem que tropeçar não, pelo amor de Deus, torcedor palmeirense. Vamos ter agora um próximo jogo muito difícil, fora de casa, contra o Mirassol, neste domingão, às 20h30, na casa do Mirassol, e a Mulambada jogará no Maracanã contra o Santos. E esse jogo o Neymar vai jogar. Neymar, você não jogou ontem, mas dê aquela ajudinha como você deu lá no primeiro turno, onde você ganhou do Flamengo com um gol seu, Neymar. Então que você vá lá no Maracanã, ganhe dos caras lá, faça gols, e o Palmeiras ganhar do Mirassol domingo, a gente abriria 6 pontos e já daria o título para o nosso grandioso Palmeiras. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, o jogo vai ser difícil, o jogo vai ser muito complicado, o Mirassol é um time chato, é um time que vem jogando muito bem, perdeu ontem para o Fluminense, no último jogo, na casa deles, eles empataram com o Botafogo 0-0, então ele vem de 2 jogos ruins. O Mirassol vem de 2 jogos ruins. Empataram com o Botafogo dentro da casa do Mirassol e perderam ontem para o Fluminense de 1-0 no Maracanã, torcedor palmeirense. Então o Palmeiras tem que aproveitar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Palmeiras conseguir abrir 6 pontos para o Flamengo, já pode entregar a taça para o nosso grandioso Palmeiras, torcedor palmeirense. É isso mesmo que você está ouvindo. Não é soberba, não estou cantando vitória antes do tempo, estou falando que se o Palmeiras abrir 6 pontos para o Flamengo, acaba o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras será campeão brasileiro. Mesmo com essa boa vantagem, ainda tem campeonato. Ainda tem 7 jogos e o Palmeiras tem que focar jogo a jogo, torcedor palmeirense. Então vamos focar no próximo jogo, que é uma decisão, é uma final neste domingão. E o Abel Ferreira falou aí, mandou um recado aqui para o Ancelotti, treinador da seleção brasileira, que o Ancelotti disse que a prioridade é a seleção. E o Abel falou, eu entendo, mas não me parece justo nem correto numa altura em que disputamos títulos, ficar sem jogadores para as seleções jogarem amistosos. Isso não pode acontecer, torcedor palmeirense, e eu concordo plenamente com a fala do Abel Ferreira. É brincadeira. A gente está numa reta final decisiva de Campeonato Brasileiro. Vamos perder o nosso artilheiro Vitor Roque para a seleção brasileira. Vamos perder Flaco Lopes, vão perder outros jogadores para as outras seleções por conta de amistosos de seleção. Realmente isso não pode acontecer, torcedor palmeirense, é brincadeira. A gente vai ter aí o jogo contra o Santos dentro da Vila Belmiro, um jogo complicado de novo, fora de casa, e perder os nossos principais jogadores vai ser complicado, torcedor palmeirense. Então, olhe bem, os próximos jogos do Palmeiras será Mirassol fora de casa, depois vai ter o Santos e o Atlético Mineiro. São 2 jogos aí muito difíceis aí fora de casa, que provavelmente a gente vai ter muito desfalque, torcedor palmeirense. Então é por isso que é muito importante ganhar este jogo contra o Mirassol. Será muito importante, torcedor palmeirense, ganhar esse jogo aqui contra o Mirassol, torcedor palmeirense. Então vamos ter esses 2 jogos, Santos e Atlético Mineiro, e depois 2 jogos dentro da nossa casa, Vitória e Fluminense, torcedor palmeirense. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Palmeiras conseguir passar por Mirassol, Santos e Atlético Mineiro, e o Palmeiras continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, eu afirmo para vocês que o Palmeiras não perde mais a liderança do Campeonato Brasileiro, torcedor palmeirense. Então vamos ver o que é que vai acontecer aí, se a Leila Pereira, com seu avião, se ela vai conseguir aí trazer... Minto, esse jogo do Atlético Mineiro,
não é de agora, meus amigos palmeirenses. Esse jogo ficou para depois da Libertadores, da final da Libertadores da América. Peço desculpa para vocês. Então, é o Santos, depois o Vitória no Allianz Parque, torcedor palmeirense. Então, resolvendo aí esses jogos do Palmeiras, o Atlético Mineiro ficou para depois da final da Libertadores. E a mulambada terá o Santos no Maracanã, o Sport lá em Recife e depois o clássico contra o Fluminense no Maracanã, torcedor palmeirense. Depois o Red Bull Bragantino no Maracanã e o Atlético Mineiro na Arena MRV, torcedor palmeirense. Então, eu sei que é difícil do Santos ganhar do Flamengo lá no Maracanã, será um jogo muito complicado, mas esse jogo aqui contra o Fluminense e o Atlético Mineiro dá para eles tropeçar e o Palmeiras conseguir ser campeão, torcedor palmeirense. Vamos lá! Vitor Roque, 15 gols e 3 assistências no Brasileirão. E não devemos esquecer, o nosso artilheiro, o nosso centroavante matador, só tem apenas 20 aninhos, torcedor palmeirense. É isso mesmo. Ele é bem novinho. E chegou chegando. No início foi muito criticado, não estava conseguindo encontrar o seu futebol, mas logo virou a chavinha e o Vitor Roque não para de perder gol, torcedor palmeirense. E o garoto Alain, em apenas meia hora, o garoto destruiu o jogo novamente. Eu vou fazer aqui uma leve crítica ao Abel Ferreira. Abel Ferreira, por que não colocar o garoto como titular? Pelo amor de Deus. Na hora do aperto contra o LDU, você colocou o garoto como titular e o garoto decidiu. O garoto foi decisivo contra a LDU em uma semifinal de Libertadores da América, onde o Palmeiras tinha que reverter um placar de 3-0, botou a bola debaixo dos braços e jogou pra caramba. Se não fosse o Alan jogar muita bola naquele jogo, o Palmeiras não teria classificado o torcedor palmeirense. Essa que é a verdade. Aí depois, o Palmeiras, o Abel, descansou o garoto contra o Juventude e colocou o garoto no banco de reserva hoje, meus amigos palmeirenses. Deixa o garoto voar, seu Abel Ferreira. Deixa o garoto jogar. Deixa o garoto ter uma sequência de jogos. O garoto vem jogando muita bola, vem sendo decisivo e no melhor momento do cara, tu coloca o cara no banco de reserva, por quê? Porque não é um jogador de destaque, de grandeza, como foi o Estevão e como foi o Hendrick, que quando os dois começaram a jogar muita bola, era titular absoluto do Palmeiras, o Estevão e o Hendrick. Aí por que o garoto Alan não pode ser titular do Palmeiras se ele vem jogando muita bola? Por que tem que colocar Ramon Sousa? Ah, porque custou caro? Ah, porque é jogador de fora? Ah, porque o empresário manda escalar o jogador? E um jogador que veio da base e não tem muito peso, mas está jogando muita bola, não tem que ser titular? Essa é a minha crítica ao Abel Ferreira por não dar sequência para o garoto Alan, torcedor palmeirense. Então vamos lá, torcedor palmeirense. Olhe bem, olha o que o Carlos Miguel falou aí pós-vitória contra o Santos. A gente ainda nem pensa no Flamengo. Temos o Mirassol depois do Santos. Cada jogo é uma final para a gente. Também estamos buscando o título. Então o pensamento tem que ser esse mesmo. Não pensar no Flamengo em momento algum. Flamengo é só lá no dia 29, torcedor palmeirense, então temos que focar nestes jogos do Campeonato Brasileiro. É como eu venho falando aqui. Se o Palmeiras tiver a oportunidade de conseguir concretizar esse título brasileiro antes do dia 29, melhor ainda. Melhor ainda porque a gente já vai com o título na mão. Já vai com um título garantido aí para essa final de Libertadores, torcedor palmeirense. Outra coisa, nessa final de Libertadores, a pressão toda vai para cima do Flamengo. Por quê? O Palmeiras, garantindo aí o título do Campeonato Brasileiro, o que vão pressionar o Flamengo para ganhar essa Libertadores não será brincadeira. Porque será o jogo da vida dos caras lá do Flamengo, nosso também. E também tem o peso também
dele já ter perdido uma final de Libertadores para nós. E o peso de perder de novo, perder 2 Libertadores para o Palmeiras não pode acontecer de forma alguma. Então, a pressão vai estar toda para o lado de lá. Não é que o Palmeiras vai entrar desligado, que o Palmeiras vai entrar soltinho, não, que o Palmeiras vai entrar com os pés de salto alto, não. Não é isso que eu estou querendo falar. Estou querendo dizer que o Palmeiras poderá aproveitar toda essa pressão que vai ter contra o Flamengo e os próprios jogadores do Flamengo sentir essa pressão, tropeçar e o Palmeiras ganhar essa Libertadores em cima dos caras, torcedor palmeirense. Mas daqui para lá a gente vai falar muito sobre isso. O foco total é domingo contra o Mirassol, torcedor palmeirense. Então agora já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro